Fala, gente, sejam muito bem-vindos à nossa sala de leitura, no nosso dia de número 132 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir com o nosso plano de leitura, vamos apenas fazer a nossa oração e hoje nós vamos ler a partir de 1 Samuel capítulo 26. Abre aí a sua Bíblia, abri já em cima. 1 Samuel capítulo 26, deixa aí a sua Bíblia aberta, vamos fazer a nossa oração. Senhor, te louvamos, te agradecemos, rendemos graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso, por causa das tuas misericórdias estamos aqui reunidos. O Senhor tem nos permitido ter acesso à tua palavra diariamente, estamos lendo, interpretando os textos, e pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração através dessa leitura, nos trazendo o entendimento correto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje tem uma parte muito interessante aqui da leitura, que é aquele momento que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele vai a uma... acho que hoje em dia seria conhecido como um médium, né? Uma médium. Naquela época era chamada de pitonista, necromante, cartomante, enfim, todos esses movimentos aí que procuram adivinhações do futuro, consultar aos espíritos. Então Saul, ele vai em busca disso. E diz o texto que ele quer falar com um homem que já morreu. E o nome dele é Samuel, o profeta de Israel. O profeta morre e Saul quer falar com Samuel mesmo depois de morto. Então ele procura essa mulher e pede para que ela consulte os espíritos dos mortos e traga Samuel dos mortos para falar com ele. Como será que fechou essa cena, né? O que será que aconteceu? Bom, nós vamos ver isso juntos. Fiquem atentos aí que nós vamos interpretar os textos juntos, tá bom? Então vamos à leitura. Vou colocar aqui a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel 26. Versículo 1. E os ifeus vieram a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Aquilá, o qual está diante de Zesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, tendo conseguido 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zif. E Saul acampou no outeiro de Aquilá, o qual está diante de Gesimom, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto e viu que Saul veio ao deserto atrás de si. Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente vindo. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado e Abner, filho de Ner, capitão do exército, e Saul estava deitado na trincheira e o povo acampado ao seu redor. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o Eteu, e Absai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Absai disse: Eu descerei contigo. Assim, Davi e Absai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão, junto ao seu travesseiro. Mas Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. Normalmente, uma trincheira, não sei se você já viu em filmes de guerras, né? Normalmente, uma trincheira, eles faziam assim, uma proteção, igual assim os meus dedos mesmo, com estacas para que ninguém passe, sabe? É tipo uma cerca. Uma cerca normalmente é assim, mas eles faziam uma trincheira às vezes com estacas, ou às vezes com sacos de terra, era tipo uma proteção, tá? Muitas vezes era até uma vala também. Então, quando se fala uma trincheira, muitas vezes fala assim, está do mesmo lado da trincheira, do outro lado da trincheira, porque a trincheira
era com o objetivo de protegê-los. Então, Saul estava dormindo dentro da trincheira e os outros ao redor. Davi ficou sabendo disso, pegou um dos seus homens e foi no caladinho até Saul. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 8. Então, Absai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixa-me feri-lo, rogo-te, com a lança, até o chão, de uma vez, e eu não ferirei uma segunda vez. Absai falou: só quero uma chance. Me dá só uma oportunidade de ir até ele. Eu não vou errar. De uma vez só vou enfincar ele no chão, né? Versículo 9. E Davi disse a Absai: não destruas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Já falei, né, sobre o ungido do Senhor na leitura, na primeira vez que apareceu essa expressão aqui, tá? Isso não se aplica nos dias de hoje. E a gente vai ler isso no Novo Testamento. Versículo 10. Davi disse ainda mais: como vive o Senhor o ferirá, e o seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor, mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água e vamos-nos. Então eles foram até Saul, tiveram mais uma vez a oportunidade de matar Saul, e Davi falou: não vamos matá-lo, mas pega a lança dele e pega o seu cantil de água, né, sua garrafinha, nos dias de hoje, e vamos. Assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e eles os levaram. E nenhum homem viu isso, nem soube disso, tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs em pé, no cume de um outeiro, ao longe, havendo um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner, você já sabe que Abner era o capitão do exército do rei: Não és tu um homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardaste o Senhor teu rei? Pois aí entrou um do povo para destruir o rei teu senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E agora, vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a tua voz, meu filho Davi. E Davi disse: É a minha voz, ó rei, meu senhor. E ele disse: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que eu tenho feito? Ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta. Mas se forem os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor, pois neste dia eles me retiraram da permanência na herança do Senhor, dizendo: vai e serve outros deuses. Então, Davi falou assim: o rei, o que está acontecendo? Só tomar uma água aqui. Por que você está querendo me matar? É Deus que incitou isso? Eu fiz alguma coisa? Eu pequei? Então deixa eu apresentar uma oferta de aproximação. Vamos resolver essa questão diante de Deus? Agora, se foram os homens que estão te incitando por inveja, por ciúmes, que eles sejam malditos. Porque o que eles estão fazendo está me forçando a perder a herança, não permanecer na herança. Por quê? Porque a essas alturas nós já lemos aqui que Davi se uniu com os inimigos. Ele foi morar na terra dos inimigos e não nos termos do povo de Israel. Versículo 20. Apesar de ele não ir adorar a outros deuses, né? Davi só estava morando ali.
Agora, portanto, que o meu sangue não recaia na terra diante da face do Senhor. Pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Eu pequei. Retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos neste dia. Eis que tenho agido como tolo, e tenho errado sobejamente. E Davi respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, e que um dos jovens atravesse para cá e a apanhe. O Senhor conceda a cada homem sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que como a tua vida foi muito considerada neste dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho Davi. Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. Assim, Davi prosseguiu no seu caminho e Saul retornou ao seu lugar. Vamos ao capítulo 27. E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. E Saul perderá a sua esperança sobre mim, de continuar a me buscar, e em todos os termos de Israel, assim escaparei da sua mão. Então Davi chega à conclusão que só tem um jeito. Ele tem realmente que ficar lá no território dos filisteus, porque só lá Saul não ia mais ficar querendo procurá-lo para matá-lo, né? Versículo 2. E Davi se levantou e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, o filho de Maoque, rei de Gate. E Davi habitou com Aquis, em Gate. Ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com as suas 2 esposas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. Aqui era a esposa de Nabal, né? E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate e não o buscou novamente. E Davi disse a Aquis: Se agora encontrei graça em teus olhos, permite que me deem um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar. Pois, por que o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? Então, Aquis lhe deu Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, pois essas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feriu a terra, e não deixou nenhum homem, nem mulher vivos. E tomou as ovelhas e os bois, os jumentos, os camelos, a indumentária, e retornou e veio para Aquis. E Aquis disse: Para onde fizeste uma estrada hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá, e contra o sul dos Jerameelitas, e contra o sul dos Queneus. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos para trazer notícias a Gate, dizendo: Para que não nos denunciem, dizendo: Assim fez Davi. E assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. E Aquis acreditou em Davi, dizendo: Ele fez com que o seu povo, Israel, o abominasse por completo, portanto será meu servo para sempre. Então, Davi está mostrando aqui lealdade ao rei de Gate. Apesar de Gate estar no território dos inimigos, dos filisteus, ele faz um acordo com o rei de Gate, não para atacar o povo dele, o povo de Israel. Então, ele pediu permissão para ficar ali, em Ziclag, que fazia parte do mesmo país, e ele começou a avançar, a conquistar terras. Aí o rei chama ele: E aí, Davi, você está avançando para onde? Ele falou: estrada tal, estrada tal, estrada tal, e eu fiz dessa forma. Eu matei todos, eu não deixei uma testemunha para dizer que foi eu que fiz isso. Então o rei entendeu que a intenção de Davi realmente era boa, que ele não queria fama, que ele não queria que ninguém falasse que era ele. De contrapartida, o povo de Israel
Então, ao ficar sabendo disso, entenderiam que Davi se uniu com o inimigo. Então o rei entendeu o seguinte: bom, realmente Davi está comigo. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: sabe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e os teus homens. Então veja, chegou um momento tenso. Os filisteus agora vão à guerra contra o povo de Israel. O rei Aquis chama Davi e fala: e aí, Davi, você sabe que você vai ter que ir comigo lutar contra o seu próprio povo. E Davi disse a Aquis: certamente saberás o que teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: por isso farei de ti o guardador da minha cabeça para sempre. Então, a resposta de Davi foi o seguinte: o senhor vai saber o que eu sou capaz de fazer. Davi não falou: deixa comigo, eu vou matar o meu povo, eu vou matar o rei de Israel. Davi falou: o senhor saberá o que eu sou capaz de fazer. Interessante. Aí o rei falou assim: então você pode ter certeza que por isso você vai ser o guardador da minha cabeça para sempre. Porque o rei Aquis estava entendendo que Davi fechou com ele, né, no linguajar de hoje. Bom, a narrativa do texto vai dar uma pausa na guerra, tá? Depois a gente vai saber como ficou isso. Agora o texto vai sair desse campo da preparação de guerra dos israelitas contra os filisteus e vice-versa, e ele vai falar o que está acontecendo com Saul nesse momento. Quando Saul fica sabendo que os inimigos estão vindo contra ele. Versículo 3. Ora, Samuel estava morto. Vocês se lembram que Samuel era o profeta que ungiu Saul a rei, que consultava o Senhor para Saul, porém houve um rompimento por causa da desobediência de Saul. Então houve um rompimento. Vamos ler o versículo 3. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel o lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Então, o narrador do texto quer nos dizer isso. O que ele quer dizer com isso? Por que ele pausa a história da narrativa da guerra e faz questão de dizer que o profeta estava morto e que as pessoas que tinham o hábito de fazer qualquer tipo de consulta tinham sido expulsas dos territórios de Israel? Então veja, entenda o contexto. Saul, ele precisaria de um sinal, ele precisaria de uma previsão de futuro. Como todas as vezes que ele ia para a guerra, antes apresentava um sacrifício, consultava o Senhor. Foi aí que nasceu o problema, né? Porque antes de uma batalha, Samuel falou para Saul esperar Samuel chegar lá para consultar ao Senhor e depois eles irem para a batalha. Só que Samuel demorou 7 dias para chegar. E o povo ficou inquieto, o povo começou a se espalhar. E os inimigos estavam chegando e o povo fugindo. O povo de Israel fugindo, sem saber o que fazer. Saul, desesperado porque os inimigos estavam chegando, porque o profeta não estava ali para consultar o Senhor e fazer uma previsão se eles iriam para a guerra ou não, se eles iriam vencer ou não, o próprio Saul apresenta um sacrifício na tentativa de se comunicar com Deus, consultar ao Senhor. Mas o rei não podia fazer isso. Só quem podia fazer isso era o profeta. O rei não tinha autoridade para ele fazer um sacrifício. Então, você já sabe a história, nós já lemos juntos. Quando Samuel chega lá e vê que Saul fez um sacrifício, então Samuel fala: olha, Saul, você fez uma coisa terrível. Por que você não me esperou?
Ah, mas eu fiz um sacrifício para consultar o Senhor. Não, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer confiança. Então, porque você fez isso, você está perdendo o seu reinado. Porque você fez isso, então Deus está tirando o seu reinado e entregando para outro. Então, o texto está nos lembrando dessa cena ao dizer que Samuel estava morto. Vamos nos lembrar do último encontro de Saul com Samuel. E, gente, foque aqui nisso, porque é o contexto para você entender essa passagem da consulta aos espíritos, tá? Isso aqui é muito importante. Então, veja, o texto está dizendo que Samuel estava morto. Era o único capaz de consultar ao Senhor naquele momento. Por quê? Os profetas ele também tinha matado, lembra? Que ele mandou um dos seus homens, agora esqueci o nome dele, aquele que estava no tabernáculo, se purificando e acabou denunciando Davi, enfim. Foi este homem, como nós lemos ontem, que matou os profetas, a mando de Saul. Então, ele não tinha com quem falar para fazer uma previsão, aí ele apela. E ele vai querer falar com uma necromante, com uma médium. Só que o texto está fazendo questão de dizer aqui que Saul tinha expulsado todos aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Espíritos familiares é os que faziam consultas, tá? E os feiticeiros, todas essas práticas eram proibidas na lei. Nós já lemos em Levíticos, capítulo 19, eu vou mandar isso no PDF para vocês. Nós lemos em Levíticos 19, 20, Deuteronômio 18, que isso era proibido. Deus proibiu essas práticas em Israel. Então Saul assumiu o reinado e isso ele fez de bom. Ele expulsou todos os que praticavam essas coisas dos territórios de Israel, certo? Voltando para o texto do último encontro de Saul com Samuel, vale a pena a gente ir lá, ó, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Todo esse resumo que eu já dei para você, que ele apresentou um sacrifício ao invés de obediência. Então, o que acontece? Ó, versículo 23. Samuel falou para Saul: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Eu já expliquei isso para vocês. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Então Saul, ele vai agora profetizar o que vai acontecer com Samuel. Samuel, Samuel, profeta, ele vai profetizar o que vai acontecer com Saul, dizendo: você perdeu o reinado. Você perdeu. Versículo 27. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. Grave isso, gente. Olha a última cena na cabeça, na memória de Saul. Ele agarrando a capa do profeta Samuel e a capa rasgou na mão dele. Grave isso. E Samuel lhe disse, olha a profecia: nesse dia o Senhor rasgou de ti o teu reino e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. Não falou o nome, não falou quem era. Mas aqui ele já pronunciou. E saiu dizendo tudo o que ia acontecer, né? Que os filhos dele iam morrer, que Saul ia morrer, enfim, foi essa a profecia. Voltando lá para o capítulo 28, então o narrador fez questão de nos lembrar que Samuel morreu. Eu estou fazendo questão de te lembrar do último encontro de Saul, rei, com Samuel, profeta. O texto está nos lembrando que não tinha mais como consultar espíritos de mortos nos territórios de Israel. E vamos ver o que Saul fez. Versículo 4. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso, e o seu coração tremeu sobremaneira.
E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu. Então Saul, por si, tentou consultar o Senhor sobre a guerra. Não teve resposta nenhuma. Nem por sonhos, versículo 6. Acompanha aqui a bolinha aqui, ó. Nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então, de forma alguma, ele teve resposta que ele queria. Então, o que ele fez? Versículo 7. Então Saul disse aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor, que era outro território, não estava nos territórios de Israel, porque não podia. Então, o desespero de Saul diante daquela batalha revelou o quão corrompido ele estava. Porque ele mesmo tinha expulsado todos que praticavam aquelas coisas ali, porque ele sabia que aquilo era abominável diante do Senhor. E ele fala: busca e encontra em algum lugar alguém que consulte os espíritos, que eu quero consultar os espíritos. E o reino dele estava tão corrompido que aqui diz que um dos seus homens falaram: ah, tem uma mulher lá em Endor. Como que ele sabia disso? Vai contextualizando para você entender. Versículo 8. E Saul se disfarçou, colocou outras vestes, e ele foi. E com ele 2 homens de noite. E vieram a mulher. E ele disse: rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar e mo faças subir a quem eu te der o nome. Veja, por que ele se disfarçou? 2 pontos. Primeiro, ele ia fazer uma viagem. Se você olhasse no mapa comigo, ontem eu fui olhar no mapa, eu me aprofundei para trazer esse estudo para você, porque existem inclusive várias linhas secundárias que falam sobre isso. Eu procurei todas as linhas para trazer para você o que está mais próximo do texto da Bíblia. Como eu disse para vocês, o meu compromisso não é com linhas, com denominações, o meu compromisso é com o texto, tá? Então, eu estou te passando o que está mais próximo ao texto. Então, veja, por que ele se disfarçou? Primeiro, porque ele saiu dos territórios de Israel e ele iria para Endor. Ele iria passar no meio do acampamento do inimigo e o povo estava em guerra. O exército estava acampado para guerrear. Então, se soubesse que Saul estava passando ali de bobeira, já iam pegá-lo. E ele não poderia pegar uma comitiva de 2.000 homens, 3.000 homens para viajar com ele, porque ia chamar atenção. Então veja que Saul vai só ele e mais 2 homens, disfarçado, com outras roupas, para ninguém perceber. Certo? E quando ele chega à mulher, ele fala: olha, eu quero que você adivinhe pelo espírito familiar, faça aí o ritual que você faz para invocar o espírito de algum morto, e eu quero conversar com o nome que eu vou te dar. Eu vou falar com quem eu quero falar. Versículo 9. E a mulher lhe disse: eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazer morrer? Então a mulher estranhou, né? Peraí, como é que esses homens estão vindo aqui? Ela ainda nem sabia que era Saul, mas ela falou: olha, isso é proibido. Saul já expulsou lá dos territórios de Israel, não pode ser feito isso. Se eu fizer isso, você está me empurrando para uma cilada. Versículo 10. E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Gente, como assim? Você vê que Saul está tão corrompido que ele jura em nome do Senhor algo que Deus não aprova. O próprio Deus reprovou esses atos. Levíticos, Deuteronômio, já citei para vocês aqui as referências, já lemos juntos, era lei,
O próprio Saul executou essa lei, punindo, extirpando, mandando embora, acabou com tudo isso lá. Aí Saul fala assim: eu te juro em nome do Senhor dos Exércitos. Não, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai te punir. Como assim? Quer dizer, ele está prometendo uma coisa em nome de Deus que Deus não prometeu. Deus não prometeu guardar, proteger, não livrar, e muito menos não punir, não castigar quem praticasse aquilo. Isso aqui é um alerta para nós, porque tem muita gente por aí prometendo coisa em nome de Deus que Deus não prometeu. Isso é um alerta para nós. Você vê que quando é de interesse pessoal, o rei, que conhecia a palavra do Senhor, que sabia o que estava fazendo errado, mas ele usa o nome do Senhor para interesse pessoal, mesmo que aquilo seja errado. Cuidado. É um alerta aí para vocês. Versículo 11. Então disse a mulher: a quem devo te fazer subir? Então veja, eu vou ler o texto todo e depois a gente volta, tá? Do versículo 11 ao 19 é a história sobre essa possível consulta aos espíritos dos mortos. Vamos ler e eu volto, explicando. Então disse a mulher: a quem devo te fazer subir? E ele disse: faz-me subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta. E a mulher falou com Saul, dizendo: por que me enganaste, pois és Saul? E o rei disse a ela: não temas, pois o que tu viste? E a mulher disse a Saul: eu vi deuses ascendendo da terra. E ele disse a ela: de que forma ele é? E ela disse: um velho sobe, e com ele está coberto um manto. E Saul percebeu que era Samuel, e se inclinou com a sua face até o chão, e se encurvou. Então, ele se inclinou com a face até o chão. O rosto dele, então, estava descoberto, tá? Ele mostrou o seu rosto e se encurvou. Vai guardando os detalhes. Versículo 15. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim. E Deus se retirou de mim, e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que possas me dizer o que devo fazer. Então disse Samuel: por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? Pois o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio. Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou ao teu próximo Davi. Lembram da profecia de Samuel lá atrás? Quando Saul rasgou a veste dele, Samuel falou: hoje o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou a um vizinho teu? Não tinha falado o nome ainda? Então aqui ele fala: o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou ao teu próximo Davi. Porque tu não obedecestes à voz do Senhor, nem escutastes a sua ira ardentemente sobre Amaleque. Por isso, o Senhor fez a ti esta coisa nesse dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo, ou seja, mortos. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então veja, vamos voltar agora para o versículo 11 para a gente interpretar isso aqui. Como o texto diz. Vamos ver como o texto diz. Então vamos lá. O texto, eu quero que vocês comentem aí. Tente comentar rapidinho, porque demora, né, chegar aqui o comentário. E nós estamos ao vivo, então tem que aguardar uns 30 segundos até que chegue o seu primeiro comentário. Vamos lá. O texto que nós acabamos de ler diz que Samuel apareceu. Sim ou não? Coloque aí.
Se não sabe, coloca não sabe. Se não entendeu, fala que não entendeu. Se você acha que não, coloca que não. Se você acha que sim, coloca que sim. Mas lá, vamos lá. Lendo o texto. Samuel apareceu para Saul e para aquela mulher, sim ou não? O que o texto diz? Nós acabamos de ler o texto. Eu sempre digo para vocês, o que a Bíblia dizer com clareza, podemos afirmar com certeza. O que a Bíblia não dizer com clareza, não podemos afirmar com certeza. E aí? Esse texto é claro. Samuel apareceu ou não? Comente aí. Bom, já tem gente respondendo. A Cleusa disse que sim. Quem mais? Vamos supor aí que a maioria vai falar que sim para a gente não atrasar aqui. Eu acredito que sim, o Samuel apareceu a Saul. Daniela, sim. Sandra, dá a impressão que sim. Gente, sejamos honestos. Eu acredito que, dá a impressão, talvez, aí a gente não pode afirmar. Se fala com certeza, eu posso afirmar. Então, olha aqui para a tela aqui, ó. Eu posso afirmar que Samuel apareceu, porque o texto diz. O texto diz, gente. Tá aqui, ó. Lê comigo. Versículo 12. E quando a mulher viu Samuel, tá aqui. Quando a mulher viu Samuel, versículo, vamos ver onde mais confirma. 14. E Saul percebeu que era Samuel. Versículo 15. E Samuel disse a Saul. Versículo 16. Então disse Samuel. Ora, gente. Samuel apareceu ou não apareceu? Sim, apareceu. O texto está dizendo que apareceu. A Bíblia está dizendo que apareceu. Ah, pastor, então quer dizer que é verdade que os espíritos dos mortos podem ser invocados? Quer dizer que realmente existe um ritual que faz com que os espíritos dos mortos apareçam? Ou apareçam? O texto está dizendo isso, sim ou não? Parou aqui. Parou agora a resposta sobre Samuel. Parou agora. A pergunta mudou. A pergunta mudou. Interage comigo. Eu estou vendo a hora de ter vocês na plataforma, que aí essas aulas assim vai ser pelo Zoom. A gente vai se ver, você vai abrir a câmera, vai ser muito bacana. A pergunta agora é o seguinte: houve invocação dos espíritos, sim ou não? A mulher fez algum ritual para invocar os espíritos, sim ou não? Vou aguardar sua resposta. Nós já lemos o texto. O texto diz que ela fez um ritual e porque ela fez um ritual, Samuel, que estava morto, apareceu? Ou não? O que diz o texto? Vou aguardar um pouquinho. Francisco tinha dito aqui. Sim, a mulher viu Samuel. E ela reconheceu Saul e perguntou. Tá, enquanto vocês respondem, deixa eu te falar. Por que ela viu que era Saul? Por que ela viu que era Saul? O que o texto diz? O texto diz que Saul chegou ali disfarçado. Certo? Mas quando Samuel apareceu, o texto diz que Saul descobriu a sua face para se prostrar. Então, quando Samuel aparece, Saul vê e fala, é Samuel. Então a mulher vê também Saul e fala, você é Saul, você me enganou, você chegou aqui disfarçado. É o que o texto está dizendo. Então vamos lá, vocês estão respondendo que sim. Ó, a Ieda falou sim, mas Deus condena. Então, olha só como algo não está fechando. Vocês estão começando a pensar. Não fecha. Espera aí. Se Deus condena essa prática, então por que isso aconteceu? Se Deus condena que faça um ritual e com aquilo
mostre que aquela pessoa tem poderes para aparecer um espírito de quem já morreu, algo que é condenado, feitiçaria. Então, a maioria está falando aqui que sim. Gente, o texto não diz com clareza, não posso afirmar com certeza. Onde está aqui no texto que a mulher fez um ritual para Samuel aparecer? Qual foi o ritual que ela fez? Vai, me fala aqui no texto. Eu vou ler. Versículo 11. Então a mulher disse: a quem devo fazer subir? Primeiro, Saul chega lá e fala: olha, faça aí, consulte os espíritos familiares, faça os seus rituais aí, jogue o seu pozinho, acenda a sua fogueira, faça a sua dança, invoque aí, eu vou falar o nome. Quando os espíritos familiares chegarem aqui, quando incorporar, eu vou falar com quem eu quero falar, tá bom? Aí a mulher: tá bom. Com quem você quer falar? Eu quero falar com Samuel. Olha o texto, agora vamos lá o texto. Então disse a mulher: a quem te devo fazer subir? E ele disse: faz-me subir Samuel. Ponto. Próximo versículo. Foque aqui na leitura agora. Esquece os comentários para você poder entender. Versículo 12. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta. Gente, pense. Por que a mulher gritou quando viu Samuel? Ela gritou porque ela viu um profeta. Não, ela nem sabia quem era. Ela nem soube dizer quem era. Foi Saul que falou quem era. Por que ela se assustaria de algo que ela já estava acostumada, entre aspas, a fazer? Se ela estava acostumada a ver espíritos de mortos, por que ela se assustaria ao ver um espírito de um morto? Qual foi o ritual que ela fez para Samuel aparecer? Nenhum. O texto não diz. Versículo 11. Então disse a mulher: a quem te devo fazer subir? E ele disse: faz-me subir Samuel. E de repente quem aparece? Samuel. E quando a mulher viu Samuel sem ela fazer ritual nenhum, não teve dança, não teve ilusionismo. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Vamos falar um pouquinho sobre essa prática. Nós não temos comprovações na Bíblia que espíritos de mortos podem ser invocados e que eles realmente aparecem. Muito pelo contrário. As comprovações que nós temos na Bíblia é que uma vez que morreu, não aparece mais, não pode ser consultado e acabou. Existe um abismo. Existe um abismo entre aqueles que morrem e os que estão vivos. É o que a Bíblia diz. Mas e essas coisas? Confabulações, e o que a Bíblia fala é que alguns trabalhavam com engano e feitiçaria, ilusionismo. Então a mulher estava acostumada a essa prática de engano, feitiçaria, ilusionismo. Ela poderia ali iludir a Saul, combinado com alguém que trabalhava com ela, aparecer fingindo ser, ou incorporar com um espírito mentiroso, que é quem ele é, né? Satanás. Mas o próprio Samuel apareceu ali. Por que o próprio Samuel apareceu ali? Porque foi a mulher que invocou ele? Não, não é o que o texto diz. O texto diz, inclusive, que a mulher se assustou quando ele apareceu. Não sabia nem dizer quem era. Samuel aparece ali porque Deus quis. Porque Deus permitiu. E o texto fala por que Deus quis, por que Deus permitiu. O texto explica por que Deus permitiu isso. Pastor, então quer dizer que um morto pode aparecer se Deus quiser? Sim. Nós não vimos isso lá no Monte da Transfiguração? Quem apareceu para Jesus? Elias e Moisés. Pastor, mas Elias foi transladado, mas Moisés morreu. A Bíblia fala que Moisés morreu. E Deus quis que Moisés aparecesse ali. Deus quis que Samuel aparecesse ali, para Saul. A mulher tomou um susto, gente. A mulher está ali. De repente ela ia praticar. Saul, você quer falar com quem? Eu quero falar com Samuel. Aí a mulher ia começar o ritual dela, daqui a pouco quem chega ali? Ela tomou um susto.
Olha aí. Olha quem está vindo. E Saul pergunta para ela, versículo 13. E o rei falou para ela: não temas, pois, o que viste tu? E a mulher disse a Saul: eu vi deuses ascendendo da terra. E ele disse a ela: de que forma ele é? E ela disse: um velho sobe e ele está coberto com um manto. Ela nem sabia quem era. O susto não era porque viu Samuel, o susto era porque ela viu o que nunca tinha visto. De fato, um morto aparecer. É um velho com um manto. Velho com um manto, olha a cena gravada na memória de Saul. Qual foi o velho com um manto? O último encontro dele com Samuel foi como? Ele rasgando o manto de Samuel. E naquela época, só os profetas usavam aquele manto porque representava a autoridade espiritual do profeta. E aí Saul percebeu que era Samuel e se inclinou com a sua face até o chão e se curvou, ou seja, ele já estava com o rosto descoberto, por isso a mulher o reconheceu como Saul. Ah, pastor, e por que Deus permitiu então que Samuel aparecesse ali? Bom, Deus permitiu que Samuel aparecesse ali para que ele deixasse muito claro para Saul o que iria acontecer. O que nós vemos aqui é que Deus permitiu Saul chegar à última instância de pecados. Saul já tinha desobedecido ao Senhor, rebeldia, sacrifício sem ter que fazer sacrifício, maldades contra Davi e tantas outras coisas. Aí agora Deus permite que Saul cometa o pecado de feitiçaria, de consulta aos mortos. Isso tem punição, Saul. Então tá bom, você chegou à instância, né? Então eu quero dizer para você, Saul, que você está perdendo o seu reino por isso. Então Samuel ele vai lá e anuncia novamente a mesma profecia, só que agora de forma cabal. Quando ele diz: amanhã vai estar acontecendo isso. Então Deus permite Samuel aparecer para Saul para que Saul morra consciente. Eu estou morrendo dessa forma, eu estou perdendo o meu reinado porque eu fiz isso, isso, isso e isso. O profeta lá atrás me avisou e no penúltimo dia da minha vida eu mais uma vez fui avisado. O profeta apareceu para mim e falou o que ia acontecer por culpa minha. Foi por isso que Deus permitiu. Depois eu vou ver os comentários de vocês, tá? Senão a gente passa muito do horário e eu não consigo concluir o plano de hoje. Então aqui você já sabe o texto. Samuel teve um diálogo ali com Saul. E aí, versículo 17. Então Samuel falou para Saul que o reinado dele tinha sido rasgado da mão dele e entregue para Davi. Por quê? Porque tu não obedeceste à voz do Senhor. Então tá aí, ó. Agora Samuel aparece por permissão de Deus para falar para Saul o que ele queria. Porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque. Deus queria, lembra? Deus queria que Saul executasse a ira sobre Amaleque. O que Saul fez? Poupou Amaleque. Poupou as melhores ovelhas, poupou o melhor da terra. Matou o que ele achou que era ruim, o que era bom ele guardou para si. Errado, Saul. Você fez errado. Além disso, versículo 19, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo, vocês vão morrer, e o Senhor também vai entregar o exército de Israel na mão dos filisteus. Versículo 20, então Saul caiu imediatamente estendido sobre a terra, e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel, e não havia nele força, pois não havia comido pão o dia todo, nem água. Pois não havia comido pão o dia todo, nem a noite toda, E a mulher veio até Saul, e viu que ele estava muito atribulado, e lhe disse: eis que a tua criada obedeceu à tua voz, e coloquei a minha vida na tua mão.
e atentei às tuas palavras que a mim falaste. Agora, portanto, rogo-te, atende tu também à voz da tua criada, e permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti, e come, para que possas ter força quando fores pelo teu caminho. Porém, ele se recusou e disse, não quero comer. Porém, os seus servos, juntos com a mulher, forçaram-no, e ele atentou à voz deles. Assim, ele se levantou da terra e se assentou sobre a cama. E a mulher tinha um novilho gordo na casa, e ele se apressou e o matou. E pegou a farinha e a amassou, e dela assou o pão ázimo. E ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos, e eles comeram, e então eles se levantaram e foram naquela noite. Bom, vamos para o capítulo 29 agora. Só ver aqui se restou dúvida aqui nos comentários de vocês. Tá certo. Então, das respostas aí, alguns acharam que sim, alguns acharam que não, né? Que deu certo, que ela fez ritual, mas não foi ritual. Canal da Lu tinha falado aqui, não, não diz na Bíblia que ela fez ritual. É isso, não diz na Bíblia. Ela perguntou, né? Quem devo fazer subir? Ela chegou a perguntar, mas não disse que ela fez nada. De repente apareceu e ela tomou um susto. Ficou surpresa, sem ele ter aparecido sem fazer nada. Rafa colocou aqui, pegou ela de surpresa. Bom, vocês entenderam aí, né? O que o texto diz. Muito bom, fico feliz que vocês entenderam. Olha lá, Sandra, eu sempre ouvi dizer que foi Satanás que se disfarçou de Samuel. Tá, tem mais uma coisa para te responder sobre essa dúvida. Como nós sabemos se é falso profeta ou falso profeta? Se a profecia foi de um profeta falso ou de um profeta verdadeiro? Deus já tinha ensinado ao povo, através das leis de Moisés, que a profecia do falso profeta não se cumpriria, do profeta verdadeiro cumpriria. Então, se foi Satanás que apareceu, não se cumpriria nada do que ele falou. Mas se foi realmente o profeta do Senhor que apareceu, teria que se cumprir. Então vamos ler e vamos ver se cumpriu ou não. Aí você vai ter a resposta aí, Sandra Maria, para isso que já falaram para vocês. Tá, capítulo 29. Ora, os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas acamparam junto a uma fonte que está em Jezreel. E os senhores dos filisteus passaram adiante por centenas e por milhares, mas Davi e os seus homens passaram adiante na retaguarda com Aquis. Então disseram os príncipes dos filisteus, o que fazem esses hebreus aqui? E Aquis disse aos príncipes dos filisteus, não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o qual tem estado comigo nestes dias, ou nestes anos? E nele não achei falha, desde o dia que veio até mim, até esse dia. E os príncipes dos filisteus ficaram nervosos com ele. E os príncipes dos filisteus lhe disseram, faz retornar esse sujeito, para que ele possa ir novamente ao seu lugar, o qual tu lhe indicaste, e que ele não desça conosco à batalha, para que, na batalha, não seja ele adversário para nós, pois, por meio de que ele se reconciliaria com o seu senhor? Não seria com as cabeças destes homens? Não é este Davi de quem cantavam uns aos outros com danças, dizendo... Então veja, Aquis levou Davi e os seus homens para a guerra. Quando se reuniram com os outros filisteus, os principais falaram, não, ô Aquis, quer dizer que você vai pegar um israelita para estar do mesmo lado nosso? Aquis falou, não, mas ele agora está do nosso lado. Então eles falaram, não, ele quer se reconciliar com o povo. No meio da guerra ele vai se voltar contra nós, manda ele embora. Então Aquis chamou Davi, versículo 6, e lhe disse, certamente como vive o Senhor, tu tens sido reto, e a tua saída e a tua entrada comigo no exército é boa na minha visão, pois não encontrei mal em ti desde o dia da tua vinda até mim, até este dia. Todavia, os senhores não te favorecem. Por mim você vai, Davi, mas os outros não querem que você vá. Pelo que agora, retorna, vá em paz, para que tu não desagrades os senhores dos filisteus. E Davi disse a Aquis, mas o que eu tenho feito? E o que encontraste tu no teu servo, desde que tenho estado contigo até este dia, que me impeças de lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aquis respondeu e disse, eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram, ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora, levanta-te cedo pela manhã, e os
seus servos e o teu mestre que vieram. E tão logo estejas de pé pela manhã e tenhas luz, parte. Então, pela manhã, tenhas luz e parte. Assim que amanhecer, apareceu a luz, vai embora. Assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram pela manhã para retornar à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido Ziclag, e queimaram com fogo. Então, enquanto Davi estava à distância de 3 dias, porque ele ia para a guerra, alguns inimigos atacaram a cidade que Davi morava, que era Ziclag. Versículo 2: E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam, e eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueram sua voz e choraram, até que não tiveram mais força para chorar. E as 2 esposas de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a que era esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus, e Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele lhes respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperarás tudo. Assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram até Davi. E lhe deram pão, e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhe deram um pedaço de bolo, de figos, e 2 cachos de uvas passas, e quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou. Espírito é que o homem já estava desfalecido, de fome, quase morrendo, né? Vocês entendem isso aí. Pois ele não havia comido pão nem bebido água havia 3 dias e 3 noites. E disse-lhe Davi: a quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: sou um jovem do Egito, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas, e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: jura-me por Deus que tu não me matarás, não me entregarás nas mãos do meu senhor, e te farei descer até essa companhia. Então Davi falou: me leva até onde eles estão, onde eles se escondem, onde eles habitam. Foram eles que queimaram Ziclag. Versículo 16. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu, desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou nenhum dos homens deles, salvo 400 jovens, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo, e Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, os quais eles levavam diante daquele outro gado, e disse: este é o despojo de Davi. E Davi veio até aos 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais ele também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Besor, e eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele os saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi.
e disseram: como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo, porque é que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe. Quando fala filho de Belial, você já sabe, né? Essa expressão são aquelas pessoas ruins, egoístas, avarentas, pessoas más, que só pensam em si, é meu dinheiro, é só meu. Então, como 200 ficaram para trás, cansados, os 400 que foram, dentre os 400, tinha alguns filhos de Belial que falaram assim, não, eles não foram com a gente, então eles não merecem nada que a gente conquistou lá. Versículo 23. Então disse Davi: vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu. Aquele que nos preservou entregou na nossa mão a companhia que ele veio contra nós. Pois, quem vos atentará nessa questão? Mas, como é a parte daquele que desce a batalha, também será a parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomarão parte. Justo, né? Foi muito justo ele. E assim foi daquele dia em diante. Ele fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel até esse dia. E quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou do despojo dos anciãos de Judá aos seus amigos, dizendo: eis aqui um presente para vós, do despojo, dos inimigos do Senhor. Para aqueles que estavam em Betel, para aqueles que estavam no sul de Ramote, para aqueles que estavam em Jatir, para aqueles que estavam em Aroer, para aqueles que estavam em Sifmote, para aqueles que estavam em Estemoa, para aqueles que estavam em Racal, para aqueles que estavam nas cidades dos Jeramelitas, para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, para aqueles que estavam em Orma, para aqueles que estavam em Boraçã, para aqueles que estavam em Atasse, para aqueles que estavam em Hebrom, para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar. Capítulo 31, o último capítulo. Ora, os filisteus lutaram contra Israel. Então agora volta, lembra da pausa? Os filisteus se levantaram contra Israel, pausa. Saul, desesperado, foi lá e quis, praticar feitiçaria. Tá bom, agora volta para a guerra. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, os filhos de Saul. E aí, a profecia se cumpriu ou não? Samuel, que apareceu para ele, disse o quê? Os seus filhos vão morrer. E aí, foi Satanás, foi um falso profeta ou foi realmente o profeta de Deus que falou? Cumpriu. Mas teve mais coisa, né? Falou que Saul ia morrer também, né? Vamos ver. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem, e de mim abusem. Porém, o seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. Então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a sua espada e morreu com ele. Assim, olha lá a profecia, assim morreu Saul e os seus 3 filhos, e o escudeiro, e todos os homens, os seus homens juntos, naquele mesmo dia. O que o profeta falou? Amanhã, você, seus filhos estarão mortos. E o exército também. Está aqui o cumprimento. E quando os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e aqueles que estavam do outro lado do Jordão viram que os homens de Israel fugiram, e Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e nelas habitaram. Cumprimento da profecia. Os filisteus tomaram o território de Israel. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E eles cortaram a sua cabeça e removeram a sua armadura e a enviaram à terra dos filisteus ao redor para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. E eles puseram a sua armadura na casa de Astarote e prenderam o seu corpo à muralha de Bet-Sean. E quando os habitantes de Jabes de Gileade ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e foram a noite toda e pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha
de Bet-Sean e vieram até Jabes e ali os queimaram. E eles pegaram seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Ponto. O que a gente faz com uma pequena conquista? Concluímos mais um livro. Agradece. Coloque aí nos comentários. Receba essa recompensa. Você que está perseverando no plano. Se dê aí essa recompensa. Coloque graças a Deus, glória a Deus. Mais um livro concluído. Consegui. Cheguei até aqui. E assim a gente vai. Por um propósito firme. Vou colocar aqui, ó. Glória a Deus. Por mais um livro concluído. Glória a Deus, mais um livro concluído. Obrigado a todos que estão conosco nesse clube de leitura. Para mim é um prazer, gente, estar aqui com vocês, tá? Todos os dias. Amanhã a gente se encontra às 5h57, tá bom? Um abraço de fé e força. Ó, plataforma Renovação da Mente. A profundidade está lá, tá bom? Até mais.